Saudações, pessoal. Eu sou o Ricardo Tchaikovsky e vamos iniciar uma nova série no canal chamada Guia da Cultura Proibida, totalmente baseada, totalmente inspirada no livro homônimo do Antônio Augusto Fagundes Filho, Guia da Cultura Proibida. Eu tive a honra de receber um exemplar do próprio Fagundes, um exemplar autografado, e eu decidi fazer essa série pois o Fagundes é uma enciclopédia viva sobre o ocultismo. É um cara que tem um conhecimento incrível, um conhecimento muito abrangente de várias vertentes do ocultismo e tem muita história para contar. E eu acho bacana compartilhar essa história com vocês. O Bruxo Fagundes ele está lançando um novo livro, né? Na verdade é a segunda edição do Livro dos Demônios, mas essa edição ela é especial porque ela vai ter a primeira e a segunda edição num volume só. Então serão dois livros, né, pelo preço de um livro. E esse livro eu tive também a honra de ler os manuscritos antes mesmo do livro ser editado e foi um livro assim muito marcante, foi uma coisa muito especial. Eu não lembro de nenhum ocultista que fez algo do gênero que o Fagundes está fazendo. É um livro sem precedentes na história do ocultismo. E o Bruxo ele foi muito corajoso por ter essa iniciativa, porque é um relato genuíno, um relato autêntico das experiências que ele teve, das experiências astrais e espirituais que ele teve dentro das esferas mais obscuras da realidade. E são poucos os ocultistas que escrevem da maneira que ele escreveu as experiências magísticas e os resultados que ele teve com essas experiências, as visões e as interações que ele teve com diversas entidades. Então eu recomendo fortemente esse livro, vou deixar o link aí na descrição. Ele está lançando o livro e eu recomendo que todo mundo que gosta de demonologia adquira o livro, que é bem interessante, tá? Então, para começar essa série, eu decidi começar com o tema Conde de Saint-Germain. E por que eu decidi começar com esse tema? Porque o Conde de Saint-Germain, ele sempre foi um assunto que me fascinou. Mesmo antes de eu começar um estudo sério dentro do ocultismo, eu já tinha uma verdadeira admiração por essa figura, por esse personagem. Então, para iniciar, eu já quis iniciar com um assunto que eu gosto bastante, tá? A verdadeira identidade do homem que ficou conhecido como Conde Saint-Germain, ela é um mistério. Ela já era um mistério quando ele começou suas interações ali pela Europa e ainda hoje ela é cercada de mistérios. Então, ele é um personagem mítico, um personagem super interessante aí dentro do cenário ocultista. O meu interesse por ele sempre foi um interesse na figura histórica do Conde Saint-Germain. Eu nunca fui para esse lado New Age, né, onde consideram o Conde como um mestre ascensionado, integrante aí da grande fraternidade branca. Meus estudos nunca partiram por esse lado, né? Eu sempre tive um interesse pela própria figura histórica de Saint-Germain, porque realmente, como vocês vão ver aí nesse vídeo, é uma figura muito interessante e é uma figura que estimula muito a imaginação de quem entra em contato com essa obra. A verdadeira identidade dele, né, é questão de debates acalorados aí no cenário ocultista. Segundo René Aleal, ele seria o príncipe da Transilvânia chamado Leopold Georges Rákóczi, ou Rákóczi, não sei como se pronuncia isso. Esse vídeo vai estar cheio de nomes que eu não sei pronunciar, tá bom? Segundo esse historiador, ele teria nascido em 1696 em
Kistapolassani. Eu acho que é assim que se fala. Né? Já outros historiadores, como Frederic Bulleal, creem que ele tenha sido filho de um arrecadador de impostos de uma aldeia da Samboia. E alguns acreditam que ele era parente do Henrique IV. Né? E isso, eles justificam essa ideia porque o conde tinha livre acesso, livre trânsito dentro da nobreza europeia. As datas sobre o seu nascimento, elas também diferenciam muito de autor para autor, de pesquisador para pesquisador. Né? Alguns colocam que ele tenha nascido em 1697, outros que ele nasceu em 1710, mas existem outras datas. Existe até uma linha de pensamento que acredita que Saint-Germain, na verdade, nasceu no Egito e ele era uma espécie de vampiro do Egito. Né? Histórias mitológicas, mas existe essa linha de raciocínio. É, a data de 1710 é um pouco duvidosa, porque há registros da passagem do conde por Veneza justamente nessa data. E, segundo os relatos, nessa data ele tinha a aparência de um homem de 40 e poucos anos. E nem a sua ligação, né, com o príncipe da Transilvânia ela é credível. Né? Ela é um pouco incerta, porque realmente não existem muitos dados aí documentais sobre isso. Alguns acreditam que ele seria um dos Médici e que ele foi, na verdade, ele era um herdeiro desse príncipe. Então não se sabe ao certo se isso é verdade. Outro problema para a gente saber a verdadeira identidade do Conde Saint-Germain é que ele se apresentava com vários títulos, como era comum nessa época. Era muito comum que os nobres tivessem vários nomes. Você pode ver aí na história do Brasil o nome do Dom Pedro. Né? Você vai ver que era um nome bem extenso. E era comum que as pessoas tivessem nomes extensos naquela época. E ele apresentava com cada um, em cada lugar que ele ia, com um nome. Logicamente, os críticos e os céticos falam que isso demonstra que, na verdade, eram várias pessoas se passando pelo Conde de Saint-Germain. Porém, a descrição ela é praticamente idêntica em todos esses casos, em todas as épocas históricas do Conde de Saint-Germain. Existe até lendas que teria sido um vampiro do Antigo Egito que estava atuando aí na humanidade desde aquelas épocas primordiais. Lendas e histórias à parte, referencia-se que o conde tinha poderes e talentos extraordinários. A maioria das ordens esotéricas reivindicava como fundador ou inspirador. Inclusive, atualmente, Saint-Germain ele desfruta de um culto específico dentro da Fraternidade Branca, onde ele é tido como mestre ascensionado, responsável pelo sétimo raio e pela chama violeta. Alquimista de renome, ele era capaz de transformar metais em ouro, como fez diante de Casanova e de Luís XV. Ele distribuía pedras preciosas e ouro que alegava fabricar com o auxílio da pedra filosofal. Quando ele foi preso por espionagem em Londres, no ano de 1745, ele era uma figura proeminente ali no cenário londrino. Ele era tido como um exímio violinista e tocava uma série de outros instrumentos. Dizia-se também que ele era um excelente pintor de quadros e que as suas obras eram magníficas. E ele possuía vários talentos inexplicáveis, como a capacidade de escrever ao mesmo tempo com duas mãos e o desconcertante poder de falar qualquer idioma que fosse natural de qualquer país.
Então ele era um poliglota excelente. Dentre os idiomas que comprovadamente dominava estavam o russo, inglês, francês, espanhol, português, italiano, grego, latim, sânscrito, árabe, chinês, bem como outros idiomas e dialetos da Europa Central. Dizia-se que ele falava esses idiomas sem nenhum sotaque, sem nenhum trejeito, e que ele realmente parecia nativo das localidades aonde ele estava. Grande parte das pessoas na época, como o Conde era uma figura folclórica e lendária, dizia que conversava com o Conde e que conhecia o Conde e que o Conde era, na verdade, de sua cidade. Tal qual acontecia com Hércules na Grécia Antiga, em que toda a cidade dizia que Hércules, na verdade, tinha nascido lá. Isso também ocorria com o Conde na Europa, na Idade Média. Outro fator que contribuía para sua fama era a sua atitude desaforada de se dizer imortal. Né? Alguns críticos colocam que isso era uma espécie de marketing e que era para chamar atenção e tal, mas as lendas e as pessoas que realmente tiveram contato com o Conde dizia que ele realmente falava isso para quem quisesse ouvir. E uma das lendas relacionadas com esse assunto dizia-se que ele estava parado na frente de um crucifixo e soltou o seguinte comentário: impressionante, como alguém que nunca viu pode retratá-lo tão fielmente? A declaração caiu como uma bomba na multidão, pois acreditavam que o conde tinha visto o próprio Jesus. Em outro caso, dizia-se que ele estava conversando com um criado e o criado disse a seguinte frase, abre aspas, esquece, mestre, de que só te sirvo há 400 anos. Ou seja, esse criado já estava servindo Saint-Germain há pelo menos 400 anos. Isso conecta Saint-Germain com algumas lendas que também existiam na Europa, como por exemplo a lenda do judeu errante, que era um personagem folclórico que dizia-se que tinha renegado Cristo durante sua via sacra e por isso teria sido amaldiçoado com a imortalidade. Então, Saint-Germain tinha essa aura de mistério e essa aura de, de sobrenatural em torno dele. Assim como a lenda do vampiro que eu já citei aí no começo do vídeo, que dizia-se que Saint-Germain era um vampiro. E isso aí era por causa dos seus hábitos alimentares. Dizia-se que o Saint-Germain nunca se alimentava na frente de pessoas. As poucas vezes que ele foi visto se alimentando, ele comia só alguns poucos vegetais e raramente ele bebia qualquer coisa. Os únicos relatos que viram o conde bebendo alguma coisa eram alguns goles de vinho. Sua principal obra é a Santíssima Trinosofia, e é uma das poucas obras que pode ser corretamente atribuídas e que trata de alquimia. Eu tenho essa obra e essa obra é bastante simbólica, repleto de imagens e arquétipos simbólicos relacionados tanto com a astrologia quanto com a alquimia. E é uma obra fascinante, é uma obra que eu recomendo que todos leiam, porém não é uma leitura fácil, é uma leitura repleta de simbolismo e com várias visões transcendentais, xamânicas, que aqueles que já tiveram uma experiência espiritual mais profunda vão até reconhecer certas passagens dessa obra, pois pessoas que utilizam-se aí de aparatos para fazer jornadas xamânicas costumam relatar o mesmo tipo de visão descrito nessa obra. Ele deixou duas partituras musicais aí que hoje se encontram no Museu Britânico.
De qualquer forma, a morte dele não foi suficientemente plausível e o mito de sua imortalidade persiste até hoje. Embora modernamente aí os relatos são nenhum deles podem ser comprovados. É, partindo do pressuposto que ele realmente era um alquimista, e vamos colocar aí que toda a mitologia em torno da alquimia tem um fundamento real, é bem possível que ele tenha conseguido realmente achar o elixir da longa vida e a pedra filosofal, e que muito possivelmente ele possa estar ouvindo aí e assistindo esse vídeo. Então, queria mandar um abraço aí pro Conte, se ele estiver me vendo. Sou um grande admirador da sua obra, Conte, e tamo junto. E esse aí foi um pequeno relato, um breve relato aí do Conde de Saint-Germain. Existe muita coisa que a gente poderia falar dele, e talvez, quem sabe, eu possa fazer mais vídeos aí sobre o Conde. Essa é uma nova ideia que eu tive aí para trazer conteúdos diferentes aqui para o canal. Então, se você curtiu aí, dá um like aí, dá um joinha para eu saber que vocês estão gostando. Eu estou procurando trazer conteúdos diferenciados para o canal que fujam do lugar comum, das coisas que você ouve falar de ocultismo dentro daqui da plataforma do YouTube. Então, eu estou planejando aí fazer vídeos. Eu já fiz vídeos sobre vampirismo, sobre o voodoo gnóstico, e estou pretendendo fazer outros vídeos sobre xamanismo ucraniano, Necronomicon, tentando fazer vídeos aí sobre gnose brasileira, sobre medicinas indígenas. Estou querendo trazer aí ideias novas, conceitos diferentes sobre demonolatria faustiana, sobre jeans, sobre magia persa, sobre alquimia operativa. Estou querendo fazer coisas diferentes, coisas que fujam um pouco do cenário ocultista brasileiro em voga, né? Então, trazer coisas realmente interessantes e novas. Então, se vocês tiverem alguma ideia, também vocês podem colocar aí nos comentários. Eu vou ler e quem sabe eu posso fazer vídeos aí sobre os temas que vocês estão pedindo e que vocês estão querendo. Caso tenham interesse em estudar ocultismo e receber materiais aí, desses materiais que eu estou dizendo, materiais que são meio undergrounds aí no ocultismo, e também os materiais que a gente já estuda aqui, como magia cerimonial clássica, como a arte da feitiçaria, deuses antigos. Deixe, entre aí no link na descrição da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos e se inscreva num dos pacotes de assinatura. Toda semana você vai receber material diverso sobre ocultismo. Uma das grandes dificuldades que a gente encontra hoje é selecionar os materiais, porque existe muita informação, mas a dificuldade é saber qual dessas informações é relevante para a nossa caminhada. E é nisso que eu ajudo vocês. Então, quer estudar magia, quer estudar ocultismo, se inscreva aí na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, tá? E tamo junto. Vamos tentar fazer um trabalho diferenciado aí no ocultismo. Então, os próximos temas que eu vou trazer para o canal é xamanismo ucraniano, que é um xamanismo que está praticamente extinto no mundo, mas que eu tenho aí uma ancestralidade que eu posso passar alguma coisa para vocês. Quero falar sobre o Necronomicon, que é uma obra ficcional aí do Lovecraft, mas que é usado em contextos do ocultismo e de magia por algumas ordens iniciáticas. Então, isso eu quero trazer para vocês também. Demonolatria ou demonologia faustiana, que é uma corrente de demonologia alemã que também eu não vejo muito material, eu não vejo muitas pessoas falando a respeito. As pessoas geralmente gostam muito de Goés, mas existem outras formas de se interagir com essas entidades. É isso aí. E magia persa, magia árabe, a arte dos magos.
e o trabalho com jeans. É uma coisa que eu sempre quis trazer aqui para o canal, até fiz alguns vídeos sobre jeans, mas eu tenho bastante coisa que eu acho que vai dar uma abertura muito legal e interessante para quem gosta de magia e ocultismo. Então é isso aí. Sou Ricardo Tchaikovsky. Bem-vindos à nova série Guia da Cultura Proibida, Força e Honra.